Então, só a gente terminando, né? Terminando esse finalzinho aí. Então, esse poder, né? Que nós fomos capacitados, que Paulo depois, é o versículo seguinte, o versículo 8 de 2 Timóteo capítulo 1, ele fala sem medo para a gente testemunhar do nosso Senhor para o mundo, a sua verdade também, né? E depois vocês virarem a página lá para 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 14, né? Ele vai falar um pouquinho mais desse amor. Ele fala assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, o que Paulo está aí recomendando para Timóteo, né? Para que ele evite, né, com amor, né, com tranquilidade, na paz de Deus, essas contendas, essas brigas, essas discussões, né? E falando ainda na última palavra, terceira palavra, moderação, né? Lá em 2 Timóteo ainda, o versículo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 25, ele fala assim, olha, disciplinando com mansidão, né? Os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, né? Então, Paulo está aí dando instruções, aconselhando Timóteo, né? Para ele usar dessa moderação. Principalmente quando a gente lê lá o capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar para Timóteo, olha, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Então, gente, quando a gente vive tempos difíceis, como a gente está vivendo hoje, e nós vamos viver muito mais à medida que o dia do nosso Senhor se aproxima, né? O dia de juízo, o dia que Ele há de julgar o mundo, né? Então, à medida que esse dia se aproxima, a gente precisa de moderação, a gente precisa de amor, a gente precisa de poder, né? Porque os tempos, eles vão ser tempos incomodativos, tempos perigosos, né? Eu me surpreendi, né, no domingo, quando nós fomos no culto, né, presencial, nós chegamos lá, o pastor Marcos contou que eles estavam uma noite lá, um grupinho pequeno, só o grupo de louvor, ensaiando, gravando, e o vizinho foi lá bater e ameaçando que ia chamar a polícia. Pensa. E aí ele entrou na igreja e viu, ai, essa tem com aquela carinha ali, né? Aí faz aquela cara de bobo, né? Não, eu sou muito cuidadoso. Na verdade, ele é muito medroso, isso sim, né? E aí, gente, se vocês pararem para observar, né, já está começando a perseguição à igreja, de uma forma muito sutil, né? Quando os judeus foram perseguidos pelo governo de Hitler, né? Como que ele fez para que todas aquelas pessoas de bem, pessoas tranquilas, né? Cidadãos comuns, de repente se voltarem com toda a fúria, né? Contra os judeus. Como que isso aconteceu? Né? Aí um dos oficiais de Hitler falou: basta você disseminar o medo entre as pessoas e elas são capazes de fazer qualquer coisa. Então as pessoas com medo, elas são capazes de fazer qualquer coisa. A igreja ali está ali há 30 e tantos anos. E esse vizinho nunca sequer, talvez, foi lá na igreja, se importou com o que se faz lá. Mas, por causa do medo, ele foi lá e já foi ameaçando. Vou chamar a polícia, vou fazer, vou acontecer. Gente, isso é uma perseguição religiosa. Então, a gente tem que estar orando
e nós temos que pedir para que nós sejamos revestidas desse poder, né? Que os nossos olhos sejam abertos para nós vermos que esse poder já nos foi dado, né? E se vocês abrirem comigo lá, Romanos, capítulo 8, versículo 15, me acompanhem lá. Ele fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, né? Para viverem outra vez atemorizados, outra vez com medo, mas receberam o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, por meio do qual clamamos Abba Pai, né? Clamamos Papai. Então, por causa da vida de pecado que as pessoas que estão à nossa volta vivem, elas não são regeneradas, elas não são salvas, elas ficam escravas dos seus temores, medo da morte, né? Medo do castigo final. Em Hebreus, capítulo 2, né? Essa passagem vale a pena abrir, né? Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, morte de quem que está falando aí? Morte de Jesus Cristo. Então, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E olha o versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o que acontece? Por que as pessoas ao nosso redor, gente, estão apavoradas, atemorizadas, amedrontadas demais? Algumas não é nem amedrontadas, é apavoradas mesmo, né? Porque elas têm medo da morte, né? O vírus, né? O Covid é um vírus que sim, dependendo se pegar um organismo mais fraco, uma pessoa mais frágil, né? Com um sistema imunológico mais abalado, ele causa uma morte dolorosa, porque é uma morte por asfixia. Não é porque ele ataca o pulmão, mas porque ele ataca as hemácias que transportam o oxigênio pelo nosso organismo inteiro. Então, a gente fica faltando ar porque as hemácias foram destruídas e não conseguem levar o oxigênio que a gente precisa, né, para respirar, para o pulmão. Então, como essas pessoas, elas não têm conhecimento de Deus, elas não são salvas, elas têm pavor da morte. E a gente leu aqui em Hebreus que a gente não precisa mais ter pavor da morte, né? Porque Jesus, com a sua morte, ele destruiu, né? O diabo que tinha o poder da morte, né? E ele nos livrou, ele livrou a todos, ele fala aqui, né? E depois, se vocês abrirem comigo lá, voltar lá para 1 João, acho que a gente já leu, né? Eu só vou ler de novo, 1 João 4,18, ele fala que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Então, é isso que a gente vê hoje nas pessoas que nos rodeiam, elas estão atormentadas pelo medo, né? Só que nós não precisamos ficar desse jeito, né? Porque nós somos aperfeiçoadas no amor, né? Leiam comigo agora para a gente terminar, né? 1 Coríntios 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Olha que versículo precioso esse aí. E quando este corpo corruptível, o que ele está falando? Do nosso corpo aqui. Por que ele fala que o nosso corpo é corruptível, né? Porque com o passar dos anos, a gente não fica mais jovem, a gente fica mais velho, a gente começa a ficar com dor nos ossos, osteoporose, dor nas juntas, dificuldade de andar, né? Menos energia, menos força, né?
Então, tudo vai ficando pior, né? Então, ele fala que esse nosso corpo é um corpo que vai se corromper, né? Ele é decadente, né? Então, porque é necessário, versículo 54, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então a morte, ó, acaba, some, desaparece por causa da vitória de Cristo na cruz. Por isso que ele fala que esse corpo corruptível, ele vai ser incorruptível, né? Ele não vai murchar, ele não vai se apagar, ele não vai envelhecer, ele não vai enfraquecer, ele não vai adoecer, né? E nós que hoje temos um corpo mortal, nós vamos ter um corpo que será imortal, né? Quando que isso vai acontecer? É a promessa que a gente tem e a garantia que nós temos, né? Que isso vai ser assim, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Lembra que a gente aprendeu que é o Espírito Santo que é a nossa garantia, o nosso penhor, né? Aquilo que garante que nós não vamos morrer a morte eterna, né? Então, gente, o pavor da morte e a escravidão espiritual foram destruídas por meio da obra de Cristo na cruz. Então, por isso, nós não precisamos mais sermos dominadas por um espírito de medo, de timidez, de covardia. Mas a gente pode substituir esse sentimento, né, de medo, de covardia, de timidez, por poder, por amor e por moderação. Porque nós sabemos, né, que Cristo já destruiu o poder da morte, né? E por isso que ele cita lá um texto de Isaías, que tragada, ela foi, né, retirada aí. E não foi retirada de uma forma tranquila, não. Tragada, sumiu. Então a morte foi tragada pela vitória. Então nós que sabemos disso, nós podemos viver vidas tranquilas e pedindo a Deus poder e amor para nós testemunharmos com moderação para os nossos queridos, para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão apavoradas, com medo de morrer pelo Covid. Gente, aqui no meu prédio, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo de WhatsApp só para emergência. Não é um grupo para a gente trocar mensagem, não. É um grupo assim, tocou o alarme de madrugada, eu vou lá no grupo, gente, o alarme está tocando, olha, eu estou olhando na câmera, tem um cara lá forçando o portão da garagem, querendo entrar, sei lá. Aí eu vou lá, aviso um, outro, chamo a polícia, enfim, é um grupo de emergência. E quando começou o Covid, né, se escreveu algumas coisas ali no grupo, falando, olha, com o Covid, o que a gente vai fazer com o porteiro, com a zeladora? Eles pegam ônibus para vir trabalhar, será que nós vamos deixar eles pegarem ônibus? Será que eles não vão trazer o Covid aqui para dentro do prédio? Né? O que nós vamos fazer? Gente, só em conversar sobre isso, teve um morador que ele se retirou do grupo. Só em ouvir falar, mexer no celular dentro da casa dele, ele ficou com medo. Então, vocês verem como tem pessoas apavoradas, porque elas não sabem que Jesus já destruiu o poder da morte, né? E a gente pensa, ai, que bobagem, né? Uma bobagem para nós, porque nós temos a nossa vida guardada em Cristo. Mas para quem não tem essa esperança, é apavorante. E o medo de morrer sozinho lá, num quarto de hospital, numa cama de UTI, sozinho, com falta de ar. Gente, é terrível, terrível. Então, que Deus nos dê amor, que Deus nos capacite com poder, com moderação, para nós realmente testemunharmos de Cristo, né? Para que as pessoas não fiquem mais presas nesse medo, nesse pavor da morte, né?
Então, essa é a primeira parte do nosso estudo hoje. Eu vou dar uma pausa para a gente anotar os pedidos de oração. Depois, quando eu fizer a edição do vídeo, eu tiro essa parte aqui, né? E depois, se der tempo, eu quero entrar no capítulo 4, né? Da